Oi, minhas amigas donas de casa, tudo bem? Aqui mais uma vez no canal das mulheres donas de casa que querem ter tempo para cuidarem de si mesmas. É o canal do Donas com Tempo. Hoje a gente vai falar sobre metas de vida. A gente vai falar sobre o que fazer com esse tempo livre que a gente quer conquistar, tá certo? Bom, eu até imagino um montinho de cabecinhas aí pensando sobre o que vocês iam querer fazer com o seu tempo livre e quase todo mundo vai pensar em descansar. Claro, porque quando a gente está super cansada, quando a gente está estressada, quando a gente está esgotada, tudo que a gente quer é descansar. É como se fosse um maratonista. Depois ele correr toda a sua maratona, ele não vai querer planejar nada, ele vai querer descansar. Então, quando a gente está muito cansado, o que a gente quer é descansar. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é tempo livre para descansar, certo? Isso é super normal, a gente fala em medicina que isso é fisiológico, né? Fisiológico é uma coisa que tem que acontecer mesmo, que é o normal da nossa função. Então, o fisiológico é que quando a gente está cansado, a gente queira descansar. Isso não é só normal, isso é necessário. Então, é realmente muito importante que quando a gente está muito cansado, quando a gente está estressado, quando a gente está esgotado, o que a gente tem que fazer é descansar para repor as nossas energias. É a gente dar um tempo mesmo para o corpo se recuperar, certo? E no final desse vídeo eu vou falar para vocês sobre um método, sobre uma maneira de você acelerar esse recompor as energias, essa reestruturação, como você consegue de uma maneira mais rápida, mais eficiente e comprovada cientificamente, como você consegue repor as suas energias de uma maneira muito melhor. Bom, mas agora eu quero falar com vocês sobre esse depois. Que depois? O depois de descansar, depois que você se recompôs, depois que você está bem, o que fazer com o seu tempo, certo? Bom, para quem caiu de paraquedas aqui, eu sou a Pri Figueroa, eu sou uma ginecologista dona de casa que resolveu cuidar das mulheres de uma outra maneira, que resolveu cuidar das donas de casa. Então me acompanhe e aqui nesse vídeo a gente vai falar então sobre o que fazer depois de descansar. Vamos lá? Bom, se eu perguntar depois de descansar o que você gostaria de fazer com o seu tempo livre, muitas vão falar coisas mais simples, né? Coisas mais corriqueiras do dia a dia, ou talvez ler um livro, ou ter um hobby, cuidar de um jardim ou de uma horta. Aquelas que gostam de cozinhar talvez pensassem de repente aproveitar esse tempo para fazer pratos especiais. Talvez você goste de assistir filmes ou séries, enfim. Uma boa parte ia falar isso, essas atividades assim mais corriqueiras do nosso dia a dia. Mas uma outra parte talvez pensasse em coisas realmente necessárias e que nunca tem tempo na vida para fazer. Por exemplo, cuidar da saúde, ir ao médico, ou fazer exercícios, ou realmente dar uma reestruturada na aparência da casa, enfim. Coisas necessárias e que a gente não consegue fazer no dia a dia porque a gente nunca tem tempo para isso. Mas se a gente parar para analisar, a gente vai perceber que poucas vão realmente pensar em planos para o futuro, vão pensar em realmente metas de vida, coisas mais longas que demandam realmente mais tempo. A maioria vai se ater às coisas assim corriqueiras do dia a dia ou muito necessárias. E por que a gente não pensa em planos, né, longe? Por que a gente não faz esses planos futuros, né? Porque realmente para isso, às vezes a gente precisa sentar, parar, se reestruturar e pensar num tempo de dedicação a alguma atividade realmente mais longa, certo? Aí você vai falar, mas Pri, eu assisti o seu outro vídeo, naquele vídeo sobre destralhar, e você falava que a gente não tinha que ficar pensando nem no passado, nem no futuro, que a gente tinha que viver o presente.
peraí, mas aí o que eu falei? É sobre objetos, é sobre você colocar nos objetos um sentimento de apego do passado ou colocar no objeto uma projeção futura por medo de não ter aquilo lá na frente. Mas a gente não está falando sobre objetos, a gente está falando sobre planos, sobre o que a gente realmente quer fazer, sobre quem a gente quer ser, sobre aonde a gente quer chegar, sobre os nossos objetivos de vida. E sabe por que isso é tão importante para quem está querendo conquistar tempo livre na vida? Esse tempo que você vai conquistar precisa ser preenchido por alguma coisa. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para estar em movimento. A gente nunca consegue ficar parado, a gente sempre está fazendo alguma coisa, certo? Então, se você não tiver bem firme na sua cabeça o que você quer fazer com esse tempo livre, naturalmente coisas vão entrar na sua vida, coisas que muitas vezes você não está querendo. Ah, Pri, entendi, mas você não falou que era tempo livre? E agora você já está querendo colocar coisa no meu tempo livre para fazer? Então, é tempo livre dos trabalhos domésticos. É você deslocar o seu tempo dedicado ao trabalho doméstico para uma atividade que realmente você quer fazer. É você não ficar sempre neste movimento que a gente não para, dedicado a uma coisa que de repente não é exatamente aquilo que você quer fazer como plano de vida. Inclusive tem algumas mulheres que até se realizam absolutamente só fazendo o trabalho de casa e estão super tranquilas com isso e nem tem outros planos. Mas a maioria de nós não quer ficar se dedicando só ao trabalho de casa. A maioria de nós gosta realmente de ler livros, ou de estudar, ou de ver filme, ou de descansar mesmo, ou de fazer coisas especiais, ou coisas diferentes, ou quer conseguir um trabalho, quer conseguir alguma outra coisa. Então, quando eu falo em conquistar tempo livre, é conquistar tempo livre, onde você consiga fazer coisas que você planejou e que você realmente quer fazer. Então, esse é o verdadeiro pulo do gato. Por quê? Quando a gente para, pensa, programa, descansou, se recompôs e agora você vai fazer um plano de vida, você vai colocar metas, colocar objetivos e você sabe o que você vai fazer com o seu tempo, o que acontece é que você impede de outras pessoas coloquem outras atividades ou se coloquem como prioridade dentro do seu tempo. E você passa a fazer atividades dirigidas para o que você quer e deixa de fazer apenas atividades que não são fundamentais ou absolutamente importantes para o seu desenvolvimento. Muitas vezes fazendo coisas que você nem precisaria estar fazendo, que outras pessoas poderiam estar fazendo, certo? E eu ainda vou falar bastante com vocês sobre esses dominadores do nosso tempo. Essas coisinhas que entram na nossa vida e vão roubando o tempo da gente. Mas hoje eu quero aqui falar com vocês sobre dois aspectos absolutamente importantes e fundamentais quando a gente está pensando em preservar o nosso tempo. Você já se sentiu como um para-raio de pessoas precisando o tempo todo de você? Bom, para quem tem filhos, isso é uma verdadeira rotina. Vixe, é o dia inteiro, mãe, 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 mãe. Eu aqui em casa, então, com 3, vocês podem imaginar, quando um me chama, eu já fico de cabelo em pé. No final do dia, um me chama, mãe, eu já respondo, que não é assim? Bom, claro que a gente sabe que é assim, que tem que ser assim, né? E quando eles forem embora, a gente, na verdade, vai chorar e vai sentir muita falta desse mãe, 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 tá certo? Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é que mesmo você estando presente na vida das pessoas, e isso é totalmente possível, você estar presente, você estar preocupada com as pessoas e fazendo as coisas por elas também, é super possível que, apesar de você estar presente na vida das pessoas, de todos que estão na sua casa, marido, filho, se tem pais que moram juntos, seja quem for, é possível você estar presente na vida deles e mesmo assim você ter o seu tempo,
o seu momento, aquele momento dedicado para você mesma. E é muito importante que as pessoas que estão aí à sua volta, elas entendam que naquele momento você está se dedicando a você, naquele momento você está ocupada com você mesma, certo? E olha, é do mesmo jeito que um empresário lá dentro da empresa não pode ficar sendo interrompido no meio de uma reunião importante, ou o dono de um negócio que não pode ficar sendo interrompido no meio de uma negociação, certo? Então, quando você está no seu momento, as pessoas devem entender isso, as pessoas que estão ali com você, vivendo com você, devem entender que naquele momento você está ocupada com você mesmo, você está se dedicando a uma tarefa que é sua, que é importante para você, você está se desenvolvendo como pessoa e isso vai acabar refletindo na energia da casa e vai se refletir no bem-estar de todas as pessoas. Então é importante que a gente tenha esse momento, que as pessoas entendam isso e que o seu desenvolvimento vai se refletir de uma forma muito positiva na casa e nas pessoas, na vida de vocês como família. Você tem noção de quanto tempo você perde em redes sociais, em WhatsApp, e vendo propagandas, por exemplo? Você já se deu conta de quanto tempo você perde ali, ó, passando o dedinho no celular, sem nem pensar, e quando você se dá conta, o tempo simplesmente voou? Sabe por que isso acontece? Porque essas atividades, elas aumentam o nosso nível de dopamina. Vou explicar. É assim, elas funcionam como se fosse um vício. Você fica lá vendo essas atividades supérfluas e de repente aparece uma notícia que você gosta, que você estava querendo ver alguma coisa, ou aparece uma pessoa que você gosta, que você quer ver um pouquinho sobre a vida dele, ou aparece like em alguma publicação sua, alguma postagem sua, e aí a gente vai ficando viciado nisso, porque são como recompensas. Você faz alguma coisa que te dá um certo prazer, aumenta o seu nível de dopamina, e você vai ficando cada vez viciado em mais e mais quantidade de dopamina, e isso funciona igual a qualquer vício em jogo, vício em cigarro, que ainda tem outros componentes, vício em bebida, que também tem outros componentes, mas enfim, você vai ficando viciada naquela atividade. E quando você se dá conta, você ficou um tempão presa ali naquela telinha, no celular, vendo WhatsApp, vendo rede social, às vezes inclusive vendo televisão, você fica viciado em algum tipo de programa ou numa série, enfim. Mas são atividades supérfluas, que na verdade, não são coisas que se você tivesse calma e tranquila, você colocaria como prioridade. Você até pode colocar ali um tempo X para você ficar ali divagando. Mas, digamos, você tem que ter consciência disso e quanto tempo você vai dedicar da sua vida, né, das suas 24 horas, porque a gente só tem 24 horas, quanto tempo da sua vida você vai se dedicar a isso, certo? E, gente, eu não tô falando que é para simplesmente você abandonar todas essas coisas, de jeito nenhum. A gente sabe que hoje, com a tremenda conexão que a gente tem, né, via internet, etc., não tem como a gente simplesmente abandonar e ignorar todas essas conexões que a gente tem através do celular, enfim. Claro que não é isso, mas você não pode deixar essas atividades dominarem você. Você tem que, na verdade, dominar elas, segurar elas com rédea curta, ter controle sobre essas atividades. Claro, isso se você quer ter um tempo de qualidade, isso se você tem um objetivo mais ousado, se você quer fazer coisas mais grandiosas, se você quer ter um tempo livre para você. Então, se você quer isso, você não pode deixar esses sabotadores que sugam e sugam e sugam o nosso tempo dominarem a sua vida. A gente é que tem que dominar o tempo que esses sabotadores ocupam no nosso dia a dia. Bom, então nós chegamos no ponto que eu queria. Se a gente sabe que invasores do nosso tempo e sabotadores do nosso tempo tiram essa preciosidade que a gente tem, que é o tempo livre para a gente mesma, então a gente precisa controlar tudo isso e para isso você precisa sentar e definir o que você vai fazer, ocupar o seu tempo com essas atividades que você realmente quer fazer, as suas metas, os seus objetivos,
e você ter firmeza sobre isso. Essas metas, elas devem ser prioridade para você. Elas devem vir antes dessas outras atividades, desses sabotadores ou desses invasores. Você tem que colocar elas como um ponto fundamental na vida de vocês, sobre outras prioridades que a gente tem na vida. Então, a partir do momento que você já está com as suas coisas organizadas, você já está conquistando esse tempo, você já precisa saber o que você vai colocar nesse tempo livre e colocar isso realmente como uma prioridade, sem deixar que os sabotadores e os invasores ocupem esse tempo que é seu. E claro, você pode destinar depois um tempo realmente para você se dedicar a outras atividades que não são as importantes para você, de fato. Mas você precisa ter realmente definido qual tempo cada uma dessas atividades merecem ocupar no seu dia. E você podia, inclusive, aproveitar nesse momento e dar uma olhadinha aí em como estão as atividades dos seus filhos, como eles estão se dedicando a essas atividades supérfluas, se eles não estão, de fato, gastando muito tempo nessas atividades que são corriqueiras e banais e que, na verdade, acabam ocupando tempo demais da vida deles, como celular, jogos, enfim. E se eles não poderiam deixar isso um pouquinho de lado e passar a se dedicar a atividades que vão trazer um desenvolvimento melhor para eles, que eles podem se desenvolver de uma outra maneira. Dá uma olhada aí em quanto tempo seus filhos também estão gastando com essas atividades sabotadoras. E agora a dica final que eu falei lá no comecinho do vídeo sobre uma maneira muito eficiente, rápida e comprovada da gente se recompor do desgaste do dia a dia. Sabe qual é essa dica? Meditação. Se você não conhece, essa é uma oportunidade ímpar de você procurar saber um pouquinho mais sobre isso. E olha, existem muitos vídeos na internet, aplicativos de celular até, para quem não conhece nada e quer conhecer um pouco sobre meditação e começar a praticar um pouquinho disso. Coisas bem simples mesmo, para iniciantes, sabe? E a meditação, por que eu recomendo tanto a meditação? Porque a meditação é uma forma da gente reorganizar a nossa mente, da gente recompor essa bagunça que às vezes fica, né? Essa bagunça mental dentro da cabeça da gente. É uma forma da gente se recompor mentalmente e quando a gente se organiza internamente, fica muito mais fácil a gente organizar o ambiente fora. Então, a meditação, ela te dá foco, sabe? Ela deixa você mais concentrado no que você tem que fazer. Ela te dá uma clareza mental, uma maneira de você conseguir ver as coisas de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais simplificada. E isso te dá mais poder para você conseguir ter foco em conseguir o tempo para você. Você vai ficar mais eficiente. Então, aqui em casa mesmo, eu e meu marido, a gente iniciou nesse projeto, né, de meditação no começo desse ano, e foi realmente com ele que a gente conseguiu reorganizar a nossa mente e ao mesmo tempo reorganizar a nossa vida, e é um dos motivos, inclusive, de eu estar aqui com vocês hoje, né? A gente começou através de um aplicativo bem simples, o Lojong. Eu posso deixar aqui para vocês o link e acho que vale muito a pena vocês irem por esse caminho. Bom, no próximo vídeo, a gente vai conversar sobre uma das metas de vida que eu acho que deve fazer parte das metas de vocês. Uma coisa fundamental que sem ela a gente não consegue seguir adiante. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até lá!